E aí, pessoal, aqui é o Salim, estudante da FJF, membro da Nova Games. A gente está aqui para continuar nossa série de vídeos de como criar um jogo de plataforma 2D. Nesse vídeo, a gente vai ver como criar a parte de combate. Essa é a parte 1, vai ter uma parte 2 com mais conteúdo porque é uma parte um pouco mais complexa. Mas antes, é importante a gente entender uma coisa. Derivação e composição. A derivação surge da orientação a objetos, que é muito utilizado nos jogos. Assim, você dá ao player, ao inimigo, ao inventário, cada um a sua função. No caso do player, receber e interpretar os inputs do jogador, do inimigo, atacar o jogador, e do inventário, armazenar os itens que o jogador pega. Assim a gente não tem aquele código esquisito que a gente só tem um código inteiro para fazer tudo. Além disso, a gente tem a derivação. No caso, um inimigo pode criar outros tipos de inimigo. Um inimigo voador e um inimigo comum têm a mesma função de atacar o jogador que o inimigo base tem. Eles podem ter algumas funções a mais, talvez de voar, talvez de lançar algo, talvez de dropar algum item especial. Um ótimo exemplo para a gente entender essa parte é no Mine. Os itens dele são todos de uma classe. Essa classe comum tem como dropar um ícone no chão, como você está vendo na foto, ocupar um espaço no inventário. Mas existem aqueles especiais. Exemplo, a comida. É consumível, que vai te recuperar a vida. Vai recuperar a barra de fome, que depois vai recuperar a vida. E você tem a armadura, que é equipável e possui um valor de armadura. A comida e a armadura também são itens que você pode dropar. Mas tem algumas informações específicas dele. Isso é uma ótima forma, tanto é que a Godot é orientada a objetos. Você vai ver em cima de cada código de GDScript um Extends Area 2D, Extends Node. Significa que o script que você criou ele deriva de um Area 2D, de um Node, de um Character Body. E por isso você consegue acessar algumas informações. Por exemplo, no Character Body 2D, você acessa a velocidade, que é referente ao Character Body 2D. Porém, nem sempre a orientação a objetos é a resposta. No caso aqui, vamos criar três coisas. Um objeto quebrável, um player e um inimigo. Esse objeto quebrável ele vai ter uma vida, talvez um ponto de vida para quebrar fácil, dois, o que você quiser. E ele precisa ter uma hitbox para identificar quando ele toma dano. Você também tem um player, que vai ter uma vida, um hitbox e uma hitbox. A movimentação normal do player. E o inimigo, que também vai ter vida, hitbox, hitbox e uma inteligência artificial. Se você for implementar tudo isso na mão, ficaria muito ruim. Até mesmo se montar uma classe para derivar e ter vida e hitbox, você teria que adicionar hitbox depois, ficaria um código estranho. Mas para isso tem uma solução, a composição. Aqui a gente tem os três objetos formados pela composição. O player, além do sprite e da colisão normalmente para a física, a gente tem o Live Controller, que vai controlar a vida dele, o Hurtbox, que vai identificar hitbox, e a Hitbox, que vai controlar os ataques dele. Todos eles são amarrados no script do player, que vai interpretar como cada coisa funciona. Assim, você não tem limite para como você tem que usar cada uma dessas coisas. E você consegue montar inimigos diferentes de uma forma mais tranquila. Vindo aqui para Godot, a gente terminou a nossa última aula aqui. Então vamos lá. Vamos criar primeiro um inimigo que vai se mover de um lado para o outro em uma plataforma. Para isso, eu vou criar um Character Body. Vou adicionar também um Animated Sprite 2D. Arrastar aqui para o canto. Nesse Animated Sprite, vou criar uma nova animação. Nele, eu vou importar. Esse sprite aqui, ele é o mesmo do que a gente usou nas primeiras aulas, mas eu vou deixar na descrição caso você queira baixar os assets. E vou configurar aqui. Pronto. Esse sprite já vai rodar essa animação. A gente precisa também adicionar um Collision Shape 2D. Fazer ele quadrado.
Vou organizar aqui de forma que não atrapalhe o nosso flip. Beleza, configurada a colisão, a gente sabe que ele vai funcionar. Vou renomear aqui para inimigo e vou criar um novo script para ele. Inimigo. Eu vou selecionar aqui para a gente pegar o modelo, só para a gente ter aquele script e poder modificar ele. Aqui, lembrando, né, ele é deriva de character body, então ele tem acesso à velocidade, à função move and slide, que a gente não implementou aqui, que são o character body 2D. Eu vou ter a velocidade para 100, tirar a velocidade de pulo, que a gente não vai precisar, tirar essa parte aqui também, e aqui. Trocar também velocidade para var. Speed. Aqui ele já está aplicando a gravidade. Então vamos lá. A gente precisa aplicar para ele se mover de um lado para o outro. Então velocidade, ponto x, igual a speed. Ótimo. Se a gente testar, a gente vai ver que nosso personagem inimigo vai andar para a direita. Mas ele não vai saber quando que é o chão para ele poder sair. Para isso, eu vou criar um Raycache 2D. Vou colocar aqui dentro. E vou colocar aqui na frente. Ele vai aparecer aqui na frente e vai apontar para o chão. Vou colocar um pouco menos. Ele vai ser responsável para identificar a colisão do chão e saber quando não tem para o nosso personagem virar. Vamos para o script do inimigo. Criar um onReady var Raycache do tipo Raycache 2D e colocar ele ali. Ok, agora a gente precisa identificar o que é quando ele não está encostando em alguma coisa. Então, if not Raycache is_colliding speed multiplica por -1, que aí você vai inverter a velocidade. Se ele está indo para a direita, ele vai para a esquerda e vice-versa. Pois é, aqui duvido muito que aconteça alguma coisa, mas é melhor a gente prevenir. A colisão do nosso inimigo, dele mesmo, está em um layer 1 e ele enxerga o mask 1. Essa questão dos layers e da mask, layer é onde a colisão está, mask é o que ele enxerga. Eu prefiro passar os inimigos e os players para o layer 2. E o Raycache só vai enxergar um, que é o do nosso tilemap. Isso é importante, porque vamos supor que o nosso inimigo esteja aqui, e que por algum motivo tenha um personagem aqui. Tá vendo que o Raycache pegou no nosso player? Ele vai continuar andando, e aí ele pode cair no chão. Para evitar isso, a gente faz essa questão dos layers, essa troca dos layers. E se a gente testar, a gente vê que ele vira, mas que ele não vira de volta. Por que isso acontece? A posição do nosso Raycache é aqui na direita. Quando ele tenta ir para a esquerda, o Raycache só vai identificar quando ele estiver no chão, caindo. Por que isso aconteceu? A posição do nosso Raycache é aqui na direita. Quando ele volta e vem aqui para a esquerda, o Raycache ainda está na direita, então ele não identifica quando está para cair na esquerda.
Vamos atualizar isso agora. Aqui a gente pode fazer arrayCache.position.x recebe arrayCache menos recebe. Aqui a gente pode fazer arrayCache.position.x recebe menos arrayCache.position.x. Isso vai inverter a posição dele. Por que a gente pode fazer isso? A posição central é do nosso objeto. Logo, a posição dele, do x, quando a gente trocar para negativo, ali, menos 19, ele vai direto para a esquerda. Não necessariamente sempre é assim. Mas se você tiver feito certinho, no caso do nosso inimigo, está na posição ideal, o Animated Sprite está na posição 00, o Collision mais ou menos ali próximo do 00, o arrayCache na posição certa, você vai poder fazer isso. Qualquer coisa, dá uma conferida aqui, vem no Animated Sprite, no Transform, e eu vou trocar aqui o valor, ó. Tá vendo que ele surgiu esse botão? Clica nele, que ele vai voltar para o normal. A gente precisa também, uma coisa que eu reparei, é o sprite. A gente precisa dar um flip no sprite. Então vamos fazer uma referência ao sprite. OnReady, sprite. Animated Sprite 2D. A gente vai receber aqui Animated Sprite 2D. Quando ele for trocar, sprite.fliph recebe not sprite.fliph. Simples assim. Se a gente testar o nosso jogo agora, a gente vai ver que o personagem está andando normalmente. E que, por enquanto, ele não colide com o jogador. Por quê? Ambos estão no Layer 2, mas eles só enxergam o Layer 1. Como eles só enxergam o Layer 1, eles não colidem. Se eu vier aqui no Player e falar que ele enxerga também o Layer 2, a gente vai poder subir em cima do caracol, a gente vai poder ser carregado por ele, né? De um lado ao outro. Tudo isso por conta da Mask. Mas não é isso que eu quero. Eu quero somente que hitbox, hurtbox se comuniquem. Então vamos lá. Criar primeiro um script chamado vida. Ele que vai ser responsável por controlar a vida. Então vamos dar aqui um export var vida máxima do tipo int. Um var vida que vai armazenar a vida atual. Na função ready, vida recebe vida máxima. Eu vou criar uma função também para alterar vida, passando um valor inteiro. Dentro dele, vida mais igual ao valor. Se for um valor negativo, vai reduzir. Se for um valor positivo, vai aumentar a vida. Só que aqui, vida pode ser maior que a vida máxima, vida pode ser menor que 0. Então aqui, vida recebe o máximo entre 0 e vida recebe o mínimo entre vida e vida máxima. Isso aqui vai deixar a gente com certeza de que a vida está entre 0 e vida máxima. Se vida for menor ou igual a 0, a gente quer que retorne false, para dizer que morreu. Se, caso contrário, aqui, se vida for menor ou igual a 0, eu vou retornar true, para dizer que morreu. Caso contrário,
eu vou dar um return false para dizer que não morreu. Vamos adicionar então o nosso hitbox. Hitbox eu quero que derive de área 2D. E hitbox só vai ter uma variável, que vai ser dano. Vou fazer também um export dela e dizer que ela é do tipo inteiro. Agora, vamos criar então o hurtbox, que vai ser responsável por tomar o dano, por interpretar esse dano. Área 2D. Dentro desse área 2D, vou fazer um func área hit. Quando essa área é encostada por qualquer outra área, que passa por um parâmetro área, eu quero que hitbox do tipo hitbox receba área as hitbox. Para isso, para ele interpretar como hitbox, eu vou ter que ir lá no hitbox e fazer um class underline name hitbox. Na hitbox, class underline name hurtbox. E na vida eu vou lá também, class underline name vida controller. Agora a hurtbox consegue identificar o tipo hitbox. Se hitbox existe, se for diferente de novo, a gente precisa emitir um sinal. Tomou dano e passar um valor. Então, tomou dano, ponto emite hitbox ponto dano. A gente precisa chamar essa função de área hit. Então, no ready área underline entered connect área hit. Beleza. Agora, a gente precisa instanciar esses valores. Vamos lá no player. Vou lá no player. Adicionar agora um life. Desculpa, um vida. Controller. Justamente porque a gente fez aquela questão do class underline name, a gente vai poder instanciar agora direto na nossa cena. Agora também um hurtbox. Ele precisa de um collision shape 2D, porque ele é do tipo área 2D. Esse aqui vai ser do tipo cápsula. Eu vou colocar igual ao do player. No nosso inimigo, eu vou colocar por enquanto só o hitbox. Ele precisa também de um collision shape 2D. Eu vou colocar um quadrado e ajustar para ficar igual à colisão normal dele. Ok, aqui no hitbox vou colocar dano 1. No vida controller do nosso player vou colocar 5. No hurtbox não tenho nada. Eu acho interessante que para a gente evitar que ele fique chamando aquela função e verificando todas as vezes, a gente vem aqui no hurtbox em colisão. O layer ele vai ter um layer 3 e o mask 3.
O hitbox também. Eu vou colocar layer 3 e mask 3 para que os dois se enxerguem. Por enquanto, nada funciona, porque a gente precisa amarrar isso dentro do player. Vou abrir aqui o script do player. E vou criar algumas referências a esses scripts. Então, vida controller. Tipo, vida controller recebe vida controller. Ready var hashbox, tipo hashbox recebe hashbox. Na nossa função de tomou dano, recebeu um valor, a gente vai chamar de vida controller ponto alterar vida menos valor. Vou colocar uma variável morreu, recebe vida controller. A gente precisa agora chamar essa função quando o hitbox tomar algum dano. Vamos abrir aqui um ready hitbox ponto tomou o dano connect no nosso tomou o dano. Eu vou lá na vida e vou dar um print na vida, só para a gente poder enxergar agora. E vou testar. Aqui. Encostou. 4, 3, 2, 1, 0 e 0 de novo, porque não passa de 0. Nesse vídeo é só. Espero vocês no próximo vídeo, em que a gente vai montar o ataque do nosso jogador. Até!